O João teve um compromisso, infelizmente não poderá estar presente, né? E nós vamos contar aí com as bênçãos divinas, com o amparo do Cristo, com o amparo de vocês, para nós juntos aqui realizarmos esse estudo, tá? Com a participação de todos, todo mundo dando sua colaboração, para que nós possamos crescer juntos, né? Nós gostaríamos de ver quem gostaria de fazer a nossa prece preparatória, quem poderia fazer. Então, eu vou fazer a preparatória, e alguém já vai Eu pensando posso aí, fazer. Marineide, por favor, então, por gentileza. Tá bom. Eu estou perto de dois cachorrinhos, eles estão. Minha filha tem dois gatos aqui também perto, gente, eles pulam em cima do notebook, fica à vontade. Então, convido vocês a fechar os olhos, se assim desejarem. Tranquilizar as vossas mentes, abrir os vossos corações, dar um sorriso bem alegre, cativante, pois estaremos nesse momento recebendo o auxílio, as intuições e a companhia de benfeitores que vão nos estar conosco nesse estudo. Pedimos assim permissão a todos para que Adriana possa receber mais diretamente as intuições para conduzir esse estudo. E que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos entrar nessa sintonia de luz e de paz. E que assim seja, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vai começar a gravar agora, Silvia, é isso? Já está gravando, né? Então, tá bom. Então, já está gravando, meus amores. Então, hoje nós temos o nosso versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, né? Nós vamos iniciar fazendo a leitura desse versículo, e em seguida nós vamos ler alguns trechos de textos de um livro muito bom, muito maravilhoso, que a Silvia me mandou, nós vamos usar no início do nosso estudo. Nós vamos fazendo essa leitura com alguns comentários, mas vocês se sintam à vontade de, no momento que desejarem, fazer algum comentário, tá? Fique à vontade de interromper. Se porventura me distrair no olhar, no ver aqui, é porque eu estou na página do texto, então se puder abrir o áudio e falar, Adriana, eu quero comentar, me ajuda nesse sentido, tá? Porque é uma primeira experiência minha, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então quando eu coloco na página do Word, eu não fico vendo aqui a tela. Aí quem quiser falar, abre o áudio, tá bom? E pede a palavra, tá? Por gentileza. Então, o versículo é: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Essa tradução, ela está no Novo Testamento, né, de Almeida, revista e corrigida de 1995. Mas tem também o de 1993, que fala assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, né? E tem assim: se permanecer a obra do que a sobreedificou, este receberá recompensa. Essa é a tradução brasileira. E tem uma versão católica que fala: se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Né? Alguém de vocês tem alguma outra tradução que gostaria de trazer? Tem não, Vera? Wine, Marineide, Liz? Eu Não? não estou em casa, eu estou sem material. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, vamos aqui, né? Nós vamos pegar aqui agora os textos, muito interessantes, eles clareiam tanto para nós. Então, ele fala assim, é do dicionário, é um livro em inglês, tá? Mas foi usado, lógico, né? Nós utilizamos o que Silvia enviou já com a tradução, Dicionário de Paulo e suas cartas, tá? Ele fala o seguinte, ele fala assim: pois a recompensa de Paulo compreende
tanto o gozo de todas as bênçãos que estão em Cristo, quanto um futuro reconhecimento tangível do serviço na promoção do Evangelho, né? Então, na visão de Paulo, o autor diz que essa recompensa, ela fala tanto do gozo das bênçãos, quanto um futuro de reconhecimento. Ele fala de 2 pontos. Para continuar a experimentar o primeiro, qual é o primeiro, né? Esse gozo das bênçãos que estão em Cristo. A diligência na corrida é essencial. Então, ele fala que para nós experimentarmos o gozo das bênçãos, da consequência dos nossos bons atos, ele fala que a diligência na corrida é essencial, quer dizer, a nossa diligência no percorrer desses atos de acordo com as leis divinas, a nossa parte, ela deve ser feita. Ele fala que é essencial, né? E para receber o último, que é o futuro de reconhecimento, né? Ele fala que para receber o último, os trabalhos de alguém devem sobreviver ao teste ardente no julgamento final. Então, para que haja um reconhecimento futuro, né, de forma tangível, esse reconhecimento que vai vir das leis divinas, mas de forma tangível a nossa vida, aquele que nós vamos sentir claramente esses benefícios de Deus, ele fala que é necessário que aquilo que a pessoa fizer deve sobreviver a um teste ardente no julgamento final. Então, tem que ter substância, tem que ter qualidade, tem que estar de acordo com as leis de Deus, com aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Então, ele continua falando assim. Deixa eu só passar aqui a página, só um pouquinho. Ele fala assim, só um pouquinho. Agora sim. Ele fala assim, as recompensas como reconhecimento das obras de alguém, né? Então, tem esse título no livro. E ele coloca que, no primeiro ponto, recompensa como bênçãos do Cristo. Ele coloca como item 1, recompensas como bênçãos do Cristo. Esse benefício contínuo encontra seu foco em uma comunhão íntima com Cristo, um ganho de tal valor que, em comparação, até mesmo os melhores elogios humanos são uma perda. Então, ele coloca para nós que, nesse tema das recompensas serem uma bênção do Cristo para nós, ele coloca que esse benefício contínuo, ele precisa encontrar em nós e em nossos atos uma comunhão íntima com Cristo. Os nossos sentimentos, atos, eles não podem ser algo superficial. Os nossos atos não podem ser tão somente aqueles atos superficiais. Um sentimento superficial que logo se apaga. Igual aquela parábola do semeador, né? Aquela sementinha que é jogada em cima da terra, mas daqui a pouco o passarinho vem e come, ou então que nasce ali no meio da terrinha, mas ela vem, como não tem raiz, ela seca. Ele fala que não é assim, que nós precisamos buscar realizar essa comunhão, né? Esse sentimento em conjunto, esse agir em conjunto com Cristo, com ganho de valor, né? E ele coloca mesmo os mais altos elogios não conseguem alcançar tamanha comunhão com Jesus. Depois ele coloca assim, Paulo descreve essa irmandade também como o prêmio concedido àqueles que concluíram com sucesso a corrida cristã. Então, observa, Paulo vem falar para nós que essa comunhão com Jesus, essa irmandade com Cristo, e nós vamos dizer assim, uns com os outros, né? Ela traz como um prêmio àqueles que concluíram com sucesso a corrida cristã. Então, se nós colocarmos Paulo, por exemplo, como exemplo para nós, né, que ele vinha no começo ali naqueles tropeços, vamos dizer assim, vamos trazer para as nossas vidas também. Às vezes a gente vai tentando acertar, comete um erro, comete um descuido, um equívoco, mas ele fala que
nessa persistência, que nós vamos chegar lá também, concluir com sucesso a vida cristã, é que vai trazer para nós esse prêmio maior, esse galardão que o versículo fala para nós. Mas nós precisamos de concluir com sucesso. Então, quando ele fala concluir com sucesso, ele está falando de quê? De algo que vamos chegar mais adiante, uma permanência no que fazemos, uma profundidade naquilo que fazemos, uma busca contínua em executarmos fielmente as leis. Então, ele também fala de quê? Ele também fala de fidelidade. Ele também fala, para nós concluirmos com sucesso a corrida cristã, nós podemos buscar aqui também a renúncia, nós podemos buscar a abdicação, né? Nós podemos buscar aqui nesse trecho uma fé ainda maior do que aquela que temos hoje, buscarmos fazê-la crescer cada vez mais, né? Fazendo uma breve pausa aqui, a gente pergunta, né? Deixa eu só achar aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário até agora? Alguma observação de vocês? Acrescentar alguma coisa? Talvez nessa corrida, nessa busca que o autor vem falando para nós que é necessário. Pois não, Marineide? Adriana, eu realmente, Paulo me veio muito essa semana, e quando ele depara no caminho, né, de Damasco, e que depois ele parece evangélico, aceita Jesus, e aí ele já, pela minha interpretação, já seguiu no trabalho, ou seja, ele tomou ciência que ele estava, já tinha ciência de que ele ia seguir o caminho do Cristo, aceitou o convite do Cristo, e faltava a ele, aí Ananias fala para ele assim que era preciso ele fazer o burilamento. É como se tivesse que passar pelo momento de reforma, a aceitação daquilo que fez, no meu entendimento, né, para que ele possa, a partir de então, segundo Ananias, se ver e que os outros o vejam como aquele que foi transformado. Então, aceitar o trabalho do Cristo e se sentir trabalhador do Cristo, é necessário que a gente passe por esse burilamento. Não que nós já estejamos, digamos assim, no nível, enquanto espírita, né, extremamente evoluído ou bem evoluído, mas é necessário a gente fazer essa. É como se fosse assim, para mim, né? Como se fosse você olhar para você, olhar o ontem e se enxergar. Hoje eu fiz um exercício, um pouco, mas não foi tão longo. Minha mãe partiu para outro plano há 3 anos. Então, hoje é um dia ainda muito delicado olhar para esse dia sem a presença física da minha mãe. Eu tenho só um filho, e meu filho é muito desligado em relação a isso. Eu acho que eu direcionei tanto ficar com minha mãe, ficar, porque coincidia Dia das Mães e o aniversário do meu pai, então era literalmente com eles. E quando meu pai com a minha mãe partiram, então eu fiquei sem a referência. E nem eu preparei meu filho também para essa comemoração, que para mim é super importante, o Dia das Mães. Tomar café, ficar junto. Eu sei que não é só um dia, mas simbolicamente é um dia significativo. Então eu fiquei pensando, né? Como evangelizar a mim mesma, olhando essa situação, sabendo que é algo que ainda dói, mas que eu sinto falta, sem me machucar e sem machucar o outro. E como falar dessa simbologia do ser mãe
E o que está por trás disso, como evangelizadora, como espírita e como ser humano. Então, eu fiquei muito reflexiva em relação a isso. E na chamada de Paulo, quando Ananias fala para ele, é preciso parar, silenciar a mente, absorver o que é preciso fazer. Tanto é que ele vai para o deserto, fica um tempo e depois ele começa a fazer as pregações. Então eu estou refletindo sobre o Dia da Mãe também, enquanto eu, mãe, enquanto espírita, enquanto trabalhadora, enquanto trabalhar essa situação. É muito bem lembrado esse trecho que você trouxe sobre o autoburilamento, né? Esse parar, silenciar a mente, quanto que é necessário para nós, até para nós começarmos a continuarmos, né, a observar o que precisamos fazer para que nós possamos encontrar o caminho e nele permanecermos, para que nós não venhamos a permanecer no caminho por vezes equivocado, né? Então, esse silenciar a mente, para que a gente consiga ouvir esse Cristo interno, é fundamental para escolher os caminhos, né? Deixa eu seguir aqui um pouquinho, aqui. Então, ele fala assim, problema das obras, ele traz assim, o problema das obras, né? A insistência de Paulo de que o fracasso em correr a corrida ameaça um com desqualificação, a própria perda da salvação parece encorajar uma justiça de obras, a acumulação de ações que Deus achará suficientemente meritórias para merecer suas bênçãos, né? Então, ele coloca que Paulo tem essa insistência de que o fracasso em correr essa corrida para poder conseguirmos cumprir as leis divinas, pode ameaçar e até mesmo desqualificar de alguma forma. Mas eu coloquei aqui uma observação em Coríntios 9, 27, que ele fala assim, ele menciona o versículo 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo fala, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, observa quando ele fala que nesta corrida, né, que nós estamos, todos nós aqui juntos fazendo para poder conseguirmos encontrar esse caminho certo e nele permanecermos, não é isso? É, nós temos que ter essa cautela de nós, nesta busca, não virmos a de alguma forma tropeçar. Lembrei agora da reencarnação de Alcione, quando acho que foi o mentor dela, um amigo espiritual, falou, né? Olha, cuidado, você, né? Chamou a atenção dela para que ela ficasse atenta, porque poderia acontecer algum deslize. E ela falou que ficaria então atenta a isso e que mesmo assim desejava vir, né, para poder ajudar aquele que ela ama. Então, mesmo nessa condição, nós estarmos atentos a não ficarmos reprovados. Por quê? Porque, de alguma forma, essa disposição que nós estamos trazendo, ainda tendências inferiores que nós estamos trazendo, de alguma forma elas acabam buscando dominar-nos, nos atrapalhando a executar os caminhos que nós estamos escolhendo agora, esses caminhos novos que nós estamos escolhendo. Então, é imperioso nós reconhecermos as nossas tendências inferiores e procurar dominar para que elas não venham a sobrepor as qualidades que nós estamos buscando. É o que Emmanuel chama de governo de si mesmo, quando ele fala no Pão Nosso, na lição 158, né? Nós
termos esse governo de nós mesmos. Nós trazemos inclinações, nós trazemos tendências, mas hoje, um pouco mais esclarecido que antes, nós buscamos caminhos novos. Então, muitas ideias nas nossas mentes vão surgir, e no fundo de cada ideia dessa, nós buscarmos sublimar, nós buscarmos o trabalho para sublimar as nossas imperfeições. Porque ele fala que o governador supremo é o Espírito, né? Então, nós somos o governador supremo de nós mesmos. Então, quando vem algo que vai é, de encontro às leis divinas, nós precisamos fiscalizar e usarmos da nossa boa vontade sincera para fazer aquilo que realmente é adequado, para nós não cairmos novamente naquela zona de pensamentos e sentimentos mais inferiores, que estão um pouco mais desajustados, e não permitirmos que essa imperfeição que estamos trazendo possa atrapalhar na nossa renovação. Então, Emmanuel fala assim, é necessário instalar o governo de nós mesmos, isto é, nós instalarmos o governo de nós mesmos, permanecermos em qualquer posição da vida. Instalarmos o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida, estarmos atentos. E ele fala, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. Então, nós estamos falando aqui, meus queridos, dessa mudança necessária, mas com a nossa fiscalização para que nós não venhamos a sucumbir nas escolhas que nós estamos fazendo. Dando sequência, ele continua assim. Paulo também nega firmemente tal possibilidade. Qual que ele nega? A salvação é apenas pela fé. Né? Então, essa ele nega firmemente. Por quê? Porque a doutrina vem nos falar que a fé sem obras, ela é morta, né? E, no entanto, nós precisamos ter a realização, ter a atitude. E depois ele fala no trecho seguinte, a respeito da solução, né? Compreender a motivação dos corredores, de nós que estamos correndo, buscando essa salvação, né? Resolve a dificuldade. Então, nós precisamos compreender o que nos motiva para o que nós estamos fazendo. O que nos motiva para nós estarmos aqui hoje? O que nos motiva para amanhã nós tomarmos uma decisão diferente daquela que ontem nós tomaríamos? O que está nos motivando para isso? Se Paulo visse seu esforço pelo prêmio como calculado para ganhar o favor de Deus através do alto esforço, aí teria um problema. Quer dizer, se nós buscarmos um esforço pelo prêmio, mas uma forma calculada por nós, para ganhar um benefício, ele fala que aí tem problema. Mas se este não é o caso, então a nossa fé, a nossa atitude, ela deve ser executada com dependência do Cristo. Por quê? Porque a mensagem em algum momento vai nos falar que nós temos que buscar cada vez mais sermos dependentes do Cristo, né? Abrirmos mão de nós mesmos, como Paulo falou, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? Tudo aquilo que o Cristo nos trouxe é aquilo que eu vou fazer, e tudo que ele disser é aquilo que eu vou executar. Então, abrirmos mão de nós mesmos, mas não executarmos coisas para ganharmos o prêmio. Aqui nós vamos abrir um parênteses para dizer o seguinte, o Cristo nos entende, e ele compreende as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Entre o fazer o nada e algo para ganhar em troca, pior não fazer o nada. Mas nós não podemos escolher o algo para ganhar em troca numa fase de transição entre o nada e alguma coisa e permanecermos nele. Nós podemos até por equívoco dar esse passo,
mas nós precisamos nos permitir conhecer um pouco melhor a vida e entender que o caminho não é fazermos algo para ganhar em troca, mas é para fazermos algo pela felicidade de sentirmos ver o outro bem, né? No livro Ave Luz, tem um diálogo de Jesus com algum discípulo, que eu não lembro agora, mas que ele ensina o passo a passo dessa nossa mudança. Isso que nós falamos agora está com bases na fala do Cristo. Depois eu até vou buscar o livro e coloco no grupo para vocês. Quando ele coloca que, às vezes, a criatura, ela comete erros assim, que ferem o outro, mas o processo de mudança, ele vai se dando, mesmo quando a gente começa a fazer o bem, ainda que por algum interesse, faz parte do nosso passo a passo de evolução. Só que nós não podemos parar aí. É preciso nós darmos sequência, e quanto mais nós fizermos, ainda que por interesse, mas começarmos a observar a felicidade do outro, a satisfação do outro, o bem que o outro sente, e o quanto o outro fala, puxa vida, foi Deus que te enviou, foi Deus que te fez ligar para mim, eu estou agora num momento difícil. Quanto mais a criatura faz, e quanto mais ela ouve isso, Jesus fala que o coração dela começa a ser tocado, e ela já começa a não fazer mais o bem tão somente para receber algo em troca, mas porque ela quer sentir aquela satisfação de quando ela sente, quando ouve o outro dizer assim, foi Deus que te mandou, foi Jesus que te mandou, porque eu estava agora numa situação extrema. Então, isso faz tão bem a criatura que ela começa a passar a fazer coisas boas, agora já não mais para ter algo em troca, mas para sentir essa sensação boa. E daqui a pouco ela vai começar a fazer, não para sentir a sensação boa, mas porque agora ela sente prazer em ver o outro feliz. Então, Jesus ensina que a gente vai crescendo assim. Então, ainda que a gente passe por aí, mas nós temos que passar, a gente não pode estacionar aí, nós temos que seguir adiante. Então, ele fala que na visão de Paulo, haveria problema, sim, calcular ganhar o bem. Mas nós não podemos fazer esse cálculo. Se esse processo acontecer, é só uma fase de aprendizado. E ele coloca as obras que são feitas no caminho, longe de serem meritórias, são obras de fé, feitas porque o corredor está convencido de que confiar e obedecer é a condição essencial para o gozo de comunhão com Deus. O que motiva essas obras, portanto, é simplesmente o desejo de continuar a desfrutar das bênçãos que Deus prometeu. Vou fazer uma pausazinha e colocar aqui mais algum comentário de vocês, por gentileza, alguma observação, alguma lembrança de alguma fala dos evangelistas que vocês queiram trazer. Então, vamos aqui em mais um trechinho. Fiquem à vontade de interromper, tá? Vamos aqui mais um trechinho, então. Calma aqui, fechei sem querer, desculpa. Deixa eu só abrir aqui. Então, desculpa, gente, é porque eu estou aqui nas imagens e eu tenho que abrir e ampliar, né? Então, ele não fala, longe de ser indesejável usar a recompensa da bênção do Cristo como um apelo ao interesse próprio, isso resulta no maior bem possível, ganhando-se muito mais. E ele, oh meu Deus, eu estou fechando de vez em quando, desculpa, é só uma questão de acertar o clique aqui na hora certa. Aqui, né? Então, depois ele coloca o seguinte, a recompensa como reconhecimento das obras de alguém, né? Esse segundo aspecto de recompensa, ele é reservado para a vida que virá e reconhecerá a extensão das realizações de alguém na promoção do evangelho. Então, a extensão da promoção
que nós realizamos com relação a promover o evangelho, a levar o evangelho ao outro, né? Essa extensão, ela também, e quase que especialmente, ela vai trazer o nível de recompensa, o grau de recompensa àquela criatura. Ele menciona aqui um versículo que eu coloquei aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ele fala assim: mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né? Então ele coloca que a extensão daquilo que eu faço é que vai dizer qual vai ser o galardão que eu vou receber. Paulo, ele sentia felicidade em cada criatura que ele conseguia explicar e a pessoa aceitar o entendimento do evangelho que Jesus nos deixou. Para ele, esse já era o prêmio, já. A felicidade do outro, para Paulo, já era o prêmio. Nós ficamos pensando, né? Hoje, o que hoje faz nós sentirmos felicidade quando realizamos algo em benefício de alguém, ou quando realizamos alguma coisa? O que nós fazemos que nos traz esse prêmio de felicidade em vermos o outro bem? Essa é uma pergunta que nós deixamos um pouco aqui no ar para todos poderem refletirem, né? E ele coloca assim: por necessidade, a recompensa será tangível para que as gradações possam ser visíveis para todos. Então, esse galardão, né, que a criatura vai receber em levar o evangelho ao outro e a tantos, ele fala que vai ser um prêmio tangível. E aqui ele coloca, aqui Paulo define apenas como, como bênçãos de Deus. Mas em outros lugares ele fala de coroas que ele iguala às que ele ganhou para Cristo. Então, esses prêmios de Deus vão ser de acordo com aquilo que nós executarmos. Nós buscamos aqui um evangelho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que o texto sugere. E ele coloca assim: agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, isto é, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. E nós lembramos, né, no estudo que nós tivemos, eu não sei se foi Vera ou se foi Grace, que falou fogo no sentido do fogo que consome, mas o fogo que remodela, o fogo que revela, o fogo que limpa as impurezas, não é isso? Então, a nossa obra ela não pode vir a se queimar, porque senão vai ser perda para cada um de nós, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós precisamos de vocês aí nos ajudando, hein, gente? Né? Alguma palavra, nos ajudar a acrescentar em alguma coisa, alguma experiência que possam relatar, que viram na vida, algum texto, não? Então, vamos seguindo aqui, tá? Só um minutinho. Adriana, quando você fala que eu achei muito interessante quando você fala, nós precisamos ser governador de nós mesmos. E aí eu fiquei pensando, o governador ele tem uma responsabilidade enorme, né, com uma cidade, com um estado. Então, quando a chamada de atenção desse governar, desse gerenciar o estado, mas o estado, aí eu pensei assim, um estado psíquico, um estado mental, o estado corpóreo, o estado espiritual. Então, responsabilidade nossa como trabalhador é gerenciar esse, ser o governador de nós mesmos, porque Paulo, para mim, deixa muito claro, quando ele sai para fazer as pregações, para fazer o convite, né, é aquilo que me encanta no Espiritismo. Ele não fala somente, ele ressignifica com o seu olhar, com os seus gestos, com a sua conduta. Então, é nesse sentido que
me faz compreender o quão necessário você buscar essa auto, esse auto-refazimento, para que, se você vai falar de perdão, como você vai falar de perdão se o teu coração ele não está expressando esse perdão? Se você vai praticar a caridade e você está buscando, desejando retribuição, ou você não está com o BIP, né, que é beneficência para com todos, independente de quem seja, a indulgência para com defeito alheio, ficar julgando. Então é algo muito profundo mesmo. E ele fez isso, ele se recolheu, para que quando ele chegasse. Ah, é que eu lembrei de novo do Ananias, né? Que ele fala assim: como você vai falar para o outro do Cristo se você cometeu muitas injustiças usando de forma equivocada a palavra divina? Então você precisa, até para os teus companheiros, você precisa fazer essa governança de si mesmo, para que você, a partir de então, você se torna a referência. Não tem como. Aí eu fiquei pensando, como a gente se torna professor? Estudando. Não posso dar um conteúdo para o meu aluno se eu não absorver esse conteúdo. Não posso ministrar aula se eu não tenho isso na minha mente. E ser o pregador, ser o evangelizador, sair a semear, é necessário que você não só tenha o conhecimento doutrinário, mas tenha esse refinamento desse conhecimento no seu coração e que você utilize disso no seu cotidiano. Eu estava ouvindo hoje uma live, acho que foi do Haroldo, e aí ele falava assim, né, questão da dor, que nós ainda estamos muito aquém de aceitar a dor e ressignificar essa dor. Não, não sei se foi dele ou da Ana Teresa, eu fico confundida as bolotas. Mas aí, uma coisa que ficou, né, na mente é que enquanto nós estamos nesse cansaço, foi a Ana Teresa que ela fala, enquanto nós estamos nesse cansaço, porque todos nós, a gente chega e fala, estou cansado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo mundo está cansado, 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 cansado. Então ela fala, nós estamos vivendo a sociedade do cansaço. E ela diz assim, por que sociedade do cansaço? Porque nós esquecemos de realmente olhar para dentro de nós e ver o que realmente, quem nós somos. E quando a gente olhar quem nós somos, a gente vai descobrir que a gente não precisa se cansar tanto. Por quê? Porque a gente não precisa trabalhar tanto, a gente não precisa, igual eu, que já fiz isso muito, trabalhar no passe, trabalhar no meio de região mediúnica, trabalhar não sei do que, trabalhar não sei do que. E o tempo que você tem para você? E o tempo que você tem para parar, para pensar, para ressignificar todo esse conteúdo que você está absorvendo, parar para ler, não ler pelo outro, mas ler para si. E ler, eu vejo assim, ler as suas ações, aquilo que você faz. Então, essa tua sacada do governador de si mesmo é muito profundo, porque a gente esquece de gerenciar a gente mesmo, de gestar a nossa ação. É um governador, estou com briga com o governador aqui do estado, que ele está dando um aumento mínimo para a gente, então a gente está brigando com ele aqui. Mas eu fico pensando, olha só, ele tem que gerir um monte de coisa. E nós, como governadores de nós mesmos? A gente já parou para pensar o que a gente tem que fazer de gestão para sermos realmente, olha, estou instigando a luz, para sermos realmente aquele que dialogue com aquilo que o Paulo está chamando a atenção da gente? E eu sinto que a Silvia está enlouquecida para falar, né, Silvia? Mas hoje você está para ouvir. É isso, amor. Pratiluz agora fala.
Oi, Obrigada, Maria Lourdes. Ei, Lourdes, fique à vontade, querida. oi, boa noite. Vocês aí falando sobre o Paulo e eu aqui pensando no Kardec, né? Eu retomei o estudo do ESD com o meu filho, e aí eu estou acompanhando, porque quando eu estudei, foi antes da edição reformulada. E aí, assim, eu estou revisitando o histórico do Kardec, né? Então, eu me lembrei do último roteiro que nós estudamos, que o Espírito de Verdade vem, né? Kardec vai fazer as perguntas com relação à missão que ele teria para fazer. Eu gostaria de destacar uma delas aqui. Kardec pergunta, né? Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio, porque nós sabemos que, a princípio, né, o Kardec tinha ali a incredulidade, né? Então, quando a gente pensa aqui sobre o Paulo tinha toda aquela determinação em colocar em prática, né, as leis mosaicas, ele era um doutor muito respeitado entre os seus, né? E eu não me canso de lembrar do Paulo na estrada de Damasco, né? Quando ele retorna para os seus, quando ele nem ao menos é reconhecido, né? Porque o Paulo vai, além de fisicamente ele apresentar-se de uma maneira diferente, né? Que já não era mais aquela pompa toda, né? Do doutor da lei, ele volta também transformado, né? Interiormente. Então, voltando aqui para Kardec. Aí ele continua na pergunta: se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E aí vem a resposta do Espírito de Verdade: a nossa assistência não te faltará, mas será útil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. E aí o Kardec pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Eu vou ler só um trechinho da resposta. Não, mas a missão dos reformadores é prêmio de escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos, encarniçados, se conjarão para a tua perda. Ver-te-á abraços como a malevolência, com a calúnia, com a traição. E aí a gente segue refletindo assim que Kardec seguiu em frente, né? Seguiu firme, assim como também o Paulo, né? O Paulo sofreu escárnio, né? E quando ele retorna à casa dos pais, que o pai não o reconhece, né? Naquelas vestes, e o Paulo segue firme, né? E aí, algum tempo depois, né? Kardec vai escrever, depois de 10 anos e meio, né? Daquela primeira publicação, ele vai dizer, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, mas também a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Então, a satisfação do Kardec não foi uma satisfação material, de reconhecimento, de honras, de prêmios que ele vai receber. Até porque, mesmo quando ele é alertado de que seria árdua a sua tarefa,
ele prossegue. Então, ele era um cardiopata, né, materialmente falando, do ponto de vista da medicina, ele necessitaria de repouso, e embora ele já tivesse tido tantas obras, né, ele publicou já algumas obras, né, voltadas para a educação, e já tinham respeito, né, na sociedade parisiense, ele prossegue e adota o pseudônimo, né, para que não tivesse ali nenhuma dúvida de que se trataria de um novo entendimento, né? E isso vai lhe valer, né, o irmão X, né, trazer que Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humanidade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. E aí, trazendo a reflexão para nós, né, na prática do dia a dia, nós trabalhadores pequeninos, assim, nem de longe, sermos comparados a Paulo, a Estevão, ao próprio Kardec, né? Quantas vezes a gente não quer abandonar a tarefa na casa espírita porque a gente se desentendeu com um colega, né? Um colega que está equivocado naquele momento. Quantas vezes a gente não passa dificuldades domésticas e pensa em abandonar a tarefa? É nesse momento que a gente precisa lembrar desses que tantos, né, tantos desafios superaram para que nós pudéssemos receber uma doutrina mais melhorada, mais facilitada, um caminho já construído, solidificado. E a gente muitas vezes quer fraquejar com a nossa vaidade, com a nossa falta de determinação. Então, enquanto vocês refletiam aí, eu estava aqui pensando, né, fazendo esse mergulho em águas profundas, como diz a Ana Teresa. A Ana Teresa diz que faz-se necessário a gente mergulhar em águas profundas, lá nas nossas dificuldades, que só nós sabemos, para que nós possamos encontrar o Cristo, porque o Cristo estará lá conosco, nunca nos abandona. Então, assim, quando Paulo, né, já para o desencarne, quando ele encontra com Abigail, que ele está ali cansado, né, e Abigail traz todas aquelas palavras de conforto e de consolo para ele, né? Então, era nesse sentido que eu queria refletir um pouco com vocês. Então, é tanto material e excelentes reflexões, né? Da Marineide, da Lourdes. A Marineide comentou com relação ao perdão, né? Como é que a pessoa vai falar no perdão se ela não expressa perdão? E quando a Marineide falou isso, nós lembramos de um texto de Emmanuel, quando ele comenta Tiago 4, versículo 8, quando Tiago fala assim: e vós de duplo ânimo purificai os corações. Quando o Emmanuel comenta esse versículo, ele fala exatamente do que a Marineide comentou, que é nós sentirmos alguma coisa e agirmos diferente. Emmanuel fala que nós precisamos não ter duplo ânimo, mas ter um ânimo só. Então, aquilo que eu sinto aqui, que eu sei que eu devo fazer, é exatamente isso que eu vou realizar. Não podem ser duas coisas diferentes, não pode ser duplo o sentimento, não pode ser dupla a ação, mas ela tem que ser aquilo que está dentro de nós, de maravilhoso, tem que ser aquilo que nós vamos exteriorizar. Então, esse perdão que nós vamos buscar, dizer ao outro para fazer aquilo que nós sentimos, nós precisamos buscar fazer também.
E a Lourdes, né, também de tudo que colocou, da missão de Kardec, daquela incredulidade dele, de Paulo, na estrada de Damasco, né, e aqueles seus não o aceitando, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, muitas vezes também os familiares não aceitaram, de toda forma, expondo a sua pessoa, e nós caminhávamos também exatamente para isso, Lourdes, até que ponto nós estamos nos expondo, quanto que nós estamos nos expondo, ou será que a hora que chega de nós expormos a nossa pessoa, como aconteceu com Paulo, com Kardec, com Chico, né? Chico muitas vezes também tinha muitas doenças, e muitas vezes ele foi tratado com despeito, ele foi tratado, né, de toda forma desrespeitosa, mas todos estes prosseguiram. Todos esses não se deixaram abater, todos esses seguiram adiante. E esse mergulho profundo que você comentou, Luiz, é fundamental, porque quando a gente vai lá no profundo da alma, na profundeza dos nossos sentimentos, e nós buscamos nos conhecer melhor, é que nós conseguimos começar a tratar das coisas que aparentemente são superficiais. A gente precisa primeiro ir lá no profundo, para nos compreendermos, para poder sabermos o que nós vamos cuidar agora, né? Tem um trechinho do texto que fala assim, além disso, a regra de vida de Paulo é que todo pensamento, palavra e ação é para realçar a glória de Deus, para demonstrar que ele é verdadeiramente o summum bonum da vida. Então, nós vamos buscar sumo bonum, é uma palavra em latim que significa Deus é o sumo bem, é o bem maior, né? E vamos colocar assim, que galardão maior que devemos buscar, senão Deus? Esse é o maior galardão que nós devemos buscar em toda a nossa vida, né? É o Pai, é a proximidade do Pai, é a proximidade do Cristo, que é o seu Filho amado que ele nos enviou. Nós tínhamos aqui duas questões do Livro dos Espíritos, que é a 963 e a 964, para nós comentarmos juntos. Mas nós vamos, assim, deixar a sugestão só para reflexão, porque nós gostaríamos de entrar pensando em algumas palavras desse nosso versículo de hoje, e gostaríamos de passar para vocês, para que assim a gente possa fazer algum comentário a respeito de cada uma, porque são 21 agora e 30, né? Então, o versículo, ele fala para nós o seguinte, ele fala assim: se a obra que alguém edificou nessa parte, no Cristo, permanecer, esse receberá galardão. Então, nós pensamos em buscar a palavra obra, edificar, permanecer e galardão, para que nós possamos fazer, assim, algum comentário a respeito de cada palavra dessa que nós encontramos. Antes disso, a gente só queria fazer uma lembrança dessa, dessa renúncia necessária de todos nós para renunciarmos à nossa independência, né? Não nos sentirmos independentes, não nos sentirmos soltos, livres de tal forma que não venhamos a precisar do Cristo para nada, é muito o contrário, precisamos ser eternamente seus dependentes, não é isso? Essa autorrenúncia necessária que o Evangelho vem nos falando. Então, vamos começar com a palavra obra. Né? Gostaríamos, assim, de ouvir de vocês também um pouquinho de cada palavra. Pensamos, qual é a substância da nossa obra? Né? Qual é o material? De qual matéria a obra que nós realizamos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que nós falamos no nosso dia, qual é a essência do que nós falamos? O que nós estamos buscando? Com qual intenção nós fazemos as coisas que fazemos no dia a dia? Né? Silvia me enviou no grupo do livro Confia e Segue, capítulo Justiça e Amor, um texto, e dele nós tiramos o seguinte: não basta compreendas o estatuto que nos rege os destinos
para que te harmonizes contigo mesmo, né? Então, não basta nós cumprirmos um estatuto e ali, então, estaremos harmonizados conosco. É necessário transfundas o próprio entendimento em serviço ao semelhante. Então, não basta nós termos um entendimento, mas ele precisa ser transformado em serviço ao nosso próximo, para que a flama do cérebro se te faça luz no caminho. Então, nós estamos nessa palavrinha chamada obra, né? E ficamos pensando, qual é a natureza das nossas obras? Qual é a essência de nossos atos hoje? Eu continuo com a mãozinha levantada, então vou começar com... Ai, perfeitamente. Então, eu Eu estava esqueci de escutando o botar a pessoal. mãozinha, né? Não, é Eu porque eu acho que esqueci de você não botar a estava. mãozinha. Fica à Então, vontade. eu vou falar, a minha reflexão vai ser no sentido da nossa convivência na casa espírita, não é? Então, nós temos que pensar, muitas vezes, né, quando a gente encontra um companheiro que é difícil da convivência, enfim, porque quando a gente conhece o Espiritismo, a gente já escuta, né, que é necessário que a gente estude e também que a gente trabalhe, conviva. Então, é na tarefa, é na contribuição com a obra que a gente é colocado à prova, no sentido de que nós estamos colocando em prática os ensinamentos do Cristo, né, na tolerância, na amorosidade, na compaixão. Então, é necessário que a gente lembre sempre que nós devemos focar na obra, não na personalidade, na personificação de um e de outro, mas nós temos que focar na obra, na grandeza da obra, e que mesmo nós tendo uma pequenina contribuição, o Cristo conta conosco. Nós precisamos contribuir com tanto que Ele nos traz, nos entrega, como Pai amoroso e bom que Ele é. Então, é um desafio a gente trabalhar o nosso egoísmo, nossa vaidade, e o foco precisa ser na obra. Excelente. Você nos fez lembrar na multiplicação dos pães, né? Jesus tinha saído, foi para um lugar deserto, e chegou uma determinada hora, aquele monte de gente, os discípulos falaram assim, Senhor, vamos despedir o pessoal, vamos mandar para casa, porque não tem como alimentar todo mundo, não tem dinheiro que dê para isso, vamos mandar o pessoal embora, porque eles vão para cidades vizinhas, cada um compra alguma coisa para si, porque a gente não vai dar conta, né? Mas Jesus, já sabendo de tudo, o que que ele fez? Ele perguntou: que tendes aí? Porque os discípulos tinham alguma coisa, só que não é que eles mentiram, eles só não falaram para o Cristo, né? Ele falou assim: ó, o rapaz tem aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou: ok, então traz aqui. Então, quando nós temos algo para oferecer, não importa se é algo que vai realmente alimentar de plena forma ou se é um começo, mas é aquele exemplo de quando a gente, por exemplo, vai conversar com alguém que está precisando e de repente a gente pensa assim, mas eu não tenho o que oferecer, né? Ou eu tenho pouco para oferecer. Mas são os cinco peixes e os 2 pães, né? Os 5 pães e 2 peixes, né? Que os discípulos foram e entregaram ao Cristo e ele multiplicou. Começa a conversar com essa pessoa que quer conversar com você, que quer pedir uma orientação. Vai chegar uma hora no final que você vai falar assim, nossa, eu não imaginei que eu fosse conseguir falar isso tudo. Nem passou pela minha cabeça, nossa, da onde que surgiu aquela ideia quando eu disse isso e isso, e a pessoa enxugou a lágrima na hora, né? É essa multiplicação que o Cristo faz. A gente não precisa ter muito, mas o que o Cristo quer de nós é o quê? É quando ele conversou com aquele sacerdote Hanã, que ele falou, o mármore, né, o sentimento é aquele, o mármore, ele precisa do mármore do sentimento e do cinzel da boa vontade sincera. Então, se nós tivermos o sentimento e a boa vontade sincera, já dá para trabalhar, né? E ele vai fazer multiplicar
aquilo que está em nossas mãos hoje. E por mais que se pense que é pouco, não é pouco, porque às vezes uma palavra pode impedir o outro de cometer um ato extremo. Às vezes um envelopinho, vou brincar assim, né? Um envelopinho de remédio que a gente tem que estar até aberto, mas está no prazo, está certinho, mas que tem alguma coisinha ali, mas se dermos aquele dali, já é o remédio necessário para que aquela pessoa não padeça. Então, nós podemos até pensar que é pouco, mas não é. Porque com Jesus tudo se multiplica. Com Jesus tudo de bom ganha volume, tudo aumenta. Então, nunca pensarmos, é pouco. Não, né? É como Cristo perguntou, o que tendes? Eu vou usar o que você tem. Então, ele não está colocando quantidade nem qualidade. Ele perguntou assim, o que você tem para oferecer? Então, é isso que nós vamos utilizar. E é isso que eu vou fazer multiplicar. Então, nunca pensarmos que é pouco, que não é nada, né? Vamos passar por causa da hora? Alguém levantou a mão? Silvia levantou a mão? Por favor. Fui eu, minha querida. É que você falou esse gancho dessa multiplicação dos pães, né? E aí eu comecei a pensar, Cristo, ele multiplicou o pão e o peixe para saciar aquela fome que aquelas pessoas estavam. Era uma fome material, né? Era uma fome física, inicialmente, né? Então, ele multiplica os pães, e aí vem a beleza dessa lição. O que fazer com tantos pães, né? O aprender a dividir. O dividir tantos pães e peixes entre todos, né? Então, acho que a primeira grande lição é dividir. E aí, mesmo assim, matando aquela fome inicial, transformando aquele pão em peixe, aquela fome que eles estavam inicialmente, acho que foi aí trouxeram sobre a incredulidade, né, também, aí fazendo um gancho. Aí Cristo, os discípulos vão embora, pegam o barco, né, Cristo também vai, atravessando na água, né, vem aí um outro milagre, né, e a multidão, ela não fica contente, aquela multidão que ele saciou, a multidão vai atrás do Cristo. E aquele pão inicialmente não saciou. Aí Cristo, eles querem mais pães, né? Como aí a gente lembra de Moisés também, que trouxe, Moisés, ele levou os créditos, né, de fazer o maná vir todo dia, descer o maná do céu, né? Quem deu o maná foi Deus, mas o Moisés que levou todos os créditos, né? Então, para eles, né? Então, de repente, aquela multidão estava esperando que Cristo multiplicasse o pão diariamente, como Moisés, né? Eles estavam pedindo mais sinais. Não bastou aquela multiplicação. Eles foram atrás do Cristo. Aí Cristo vem e nos ensina o eu sou o pão da vida. Ele vem com o eu sou o pão da vida, né? O primeiro dos eu sou do Cristo, né? Então, eu acho que primeiro ele vem matar essa fome inicial, e depois ele vem com esse pão espiritual que sacia. Então, é isso. Muito bom. E nós precisamos, né, desse pão espiritual. Até porque se nós estivermos, vamos dizer assim, de estômago vazio, a gente não consegue nem concentrar no pão espiritual, né? Então, essa busca por esse alimento, ela é fundamental. Quem tinha comentado sobre a incredulidade tinha sido a Lourdes, né? Tinha falado sobre a incredulidade. Vamos passar, então, para a próxima palavrinha, que seria edificar, né? Edificar significa construir, não é isso?
E no dicionário de teologia de Bauer, ele fala que significa construtor, arquiteto, operário de construção, né? Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a se sentir melhor, né? Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração, né? Poderá Jesus edificar para nós a felicidade se ele não puder contar conosco, com a nossa boa vontade? Ele veio nesse mundo buscando edificar cada um de nós, buscando não trazer os anjos do céu para a terra, mas elevarmos-nos à condição melhor possível, cada vez mais próximos de anjos. Mas ele precisa contar com nossa não vontade, porque a vontade também pode não ser boa, né? Mas ele precisa da nossa boa vontade sincera, até para conosco mesmo, nesse esforço diário e constante, da nossa mudança, da nossa edificação. E a nossa edificação, ela só vai se dar quando nós auxiliarmos o outro a se edificar também. Nós não crescemos sozinhos. Os espíritos não são a favor do isolamento, muito pelo contrário. Eles falam o tempo todo de comunhão. Vamos lembrar lá do Pai Nosso. Jesus falou Pai Nosso. A princípio ele colocou Pai, é o que? Aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida, aquele que é Pai de todos nós. Mas depois ele colocou Nosso. Nosso é comunidade, é comunhão, somos todos. Não é Pai meu, não é mãe minha, né? É Nossa Senhora, é Pai Nosso. Esse Nosso já traz para nós essa ideia de fraternidade, de comunhão uns com os outros. Não vivemos sozinhos. E só vamos crescer exatamente se nós vivermos com o outro e auxiliarmos o outro a crescer, auxiliar o outro a se tornar melhor. Olhando um pouquinho de novo o relógio, nós vamos passar para a próxima palavrinha, já que ninguém levantou a mão, né? Vamos pegar a próxima aqui, que seria permanecer. Esse perseverar, né? Esse continuar, essa constância, essa persistência, esse perdurar, não é isso? E aí, então, nós vamos recordar João, no capítulo 15, versículo 7, quando Cristo fala, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, isto é, se nós estivermos junto com Cristo e as palavras dele permanecerem em nós, em qual sentido? Desse edificar, dessa obra, desse edificar, desse realizar junto ao outro. Então, nós estamos falando aqui de obra, de edificar também. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui nós podemos também ver esse galardão. Se permanecermos com Cristo, pediremos o que quisermos e vos será feito. Até porque, permanecendo com Cristo, nós teremos a medida de saber o que pedir, de saber o que desejar, de ter esse entendimento das nossas necessidades. E, porventura, se a vida nos traz alguns quebra-molas, vamos dizer assim, né? São necessários para o nosso crescimento. É quando a gente faz aquela pausa, é quando a gente reflete, é o imprevisto que surge, para nós pensarmos um pouco mais em nós e naquilo que podemos, o que podemos fazer à vida que está à nossa volta. Como podemos contribuir ainda mais, né, com aquilo que está à nossa volta. O que podemos realizar? Porque nós podemos fazer mais um pouco do que já estamos fazendo, que já é bastante. Mas se nós pararmos para perscrutar a nossa alma, é bem possível que nós venhamos a encontrar que talvez ali podemos oferecer um pouquinho mais. Que talvez ali podemos colocar um pouco mais de sentimento,
né? Porque o Cristo nos falou do mármore do sentimento, e mármore é essa pedra dura, essa rocha firme, mas ela é possível de ser polida. E ele veio nos polir a alma, ele veio nos lapidar a alma. E quando a mensagem aqui vem e fala para nós, né, desse permanecer, nos convidando a essa perseverança, né, essa perseverança, além disso, ela vem desse desejo natural de nossos sentimentos de nos unirmos com Jesus, mas não naquela condição de um cristianismo superficial, mas daquela forma em que, nesta condição, nós nos sentimos mais seguros, né? Permanecei firmes, ó vós, santos de Deus. Suportai um pouco mais, então a tempestade da vida passará, e sereis recompensados por aquele Deus de quem sois servos e que valorizará devidamente todas as vossas provações e aflições por causa de Cristo e do Evangelho. Aquelas provações e aflições que nós passamos por causa de Jesus, por desejar segui-lo, por como a Lourdes colocou na lembrança, né, daquela condição de Paulo, que voltou ali, a família não quis saber dele, e de tantos outros nomes que marcaram a história para nós, que devido à sua mudança e à sua entrega a este cristianismo vivo, né, nesse dia a dia nosso, quantas aflições não passando, não é isso? Nós recordamos de Chico Xavier, quando ele fala no Permanecer, neste livro aqui chamado Chico Xavier de A a Z, tem um item chamado Perseverar no Bem. E nesse item, Chico Xavier conta o seguinte: em muitas ocasiões, antes do progresso que desfrutamos agora, depois de longa mensagem que eu escrevi à mão para enviar à febre no Rio, surgiram ventos súbitos que penetravam de alguma forma na janela e se concentravam fazendo um redemoinho sobre o tinteiro de que eu me servia, espalhando tinta sobre o trabalho que me custou um enorme esforço, anulando-me o serviço, por vezes efetuado com minutos possíveis de muitas noites seguidas. Pouco a pouco, fui compreendendo que eu estava numa guerra. Ficou mudo, Dri? Ou só para mim? Para mim também. Para mim também. Nós escutamos até a parte do vento forte. Ouvi agora? Desculpa, eu esbarrei aqui no meu coisa aqui e ele é ruim. Então ele falou que o vento forte veio e derrubou o tinteiro, espalhou tinta em todo o trabalho dele e ele perdeu o trabalho. De muitas noites trabalhando minutinhos a cada noite por muito tempo. Então ele se deu conta de que ele estava numa guerra entre o bem e o mal, mas que ele não poderia desertar, que ele tinha que permanecer, ele tinha que continuar. E o título é Permanecer no Bem, o título desse capítulo. Quer dizer, essa permanência nossa, necessária. Então, às vezes, vem esses ventos da vida. Ali foi um vento no tinteiro, mas botando ele na aprovação, né? Mas, às vezes, vem os ventos nessa vida que causam esse redemoinho que ele falou que causou ali e derrubou e bagunçou o trabalho dele todo. E, às vezes, isso acontece nas nossas vidas. Mas ele fala, mas eu não podia desertar. Ele não podia deixar ele mesmo ceder nesta luta do mal e do bem. Ele precisava fazer com que o bem vencesse. E às vezes essa luta ela acontece dentro de nós. Nós não podemos desertar, nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Então perguntamos, o que é permanecer em Jesus? Né?
aquela parábola do nosso Senhor sobre a viúva, ela fala muito para nós, né? Aquela parábola em que tinha uma cidade com um juiz que não temia Deus nem respeitava o homem, né? Mas na mesma cidade tinha uma viúva que ia procurar o juiz para fazer justiça contra o adversário dela, né? E por um tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois disso ele pensou assim: olha, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva está me importunando, então eu hei de fazer justiça para que ela não volte a me molestar, né? Então, nessa parábola, o Senhor diz: ouviu o que o juiz injusto disse. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos bem depressa que Deus fará justiça. Essa perseverança nossa, porque ela ficou ali batendo, buscando, buscando, ela não pediu e foi para casa, ela permaneceu, né? Esse exemplo para nós, grandioso, desse trecho, nos falando para nós permanecermos, para nós não desistirmos, para nós perseverarmos, termos persistência e buscarmos, sim, as asas do amor e da sabedoria, né? Que a cada um de nós é dado talhar em nós mesmos o amor e a sabedoria. Os bons espíritos podem aparecer na nossa frente, podem falar conosco assim, olhando nos nossos olhos, mas o passo quem dá somos nós. Essa vontade e essa persistência, se permanecer no desejo de mudar e perseverarmos na mudança, cabe a cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós, né? Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, nós perseverarmos nesse caminho para a perfeição. Algum comentário? Porque faltaria só a palavrinha galardão. Alguém quer fazer alguma observação? Não? Então, vamos ver só mais essa palavrinha, só para a gente poder cumprir o horário. E teria o galardão, né? Que é essa recompensa, essa retribuição. E nós encontramos o Clemente de Roma, o primeiro Clemente de Roma, que ele diz o seguinte: por causa de invejas e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. E nós colocamos aqui, né, por nossa conta, permanecer. A resistência paciente, ele permaneceu. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé, tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrável um notável padrão de resistência paciente, né? Então, o próprio Deus, a salvação, né, que o Cristo fala, que Deus nos oferece, eles podem sim ser vistos para nós como o supremo galardão que pode ser dado a uma criatura. O próprio paz, o próprio convívio com Deus, que um dia, em nome do Cristo, nós alcançaremos, e o convívio com Cristo também, né? É o galardão maior que nós podemos alcançar, ele é o melhor galardão que nós podemos ter. E Jesus demonstrou que o galardão é inseparável dele mesmo e de Deus. E os apóstolos labutaram para estabelecer a completa dependência da obediência e da fé humanas, à misericórdia e à graça de Deus. Então, é nós entendermos esse galardão sendo inseparável, galardão do Cristo e de Deus. É algo inseparável. Não podemos pensar em galardão se não por buscarmos essa convivência mais próxima, mais íntima, né? Mais junto do Cristo. Não tem como conquistar galardão, não é isso?
E para nós fecharmos, gostaríamos de ler esse trechinho aqui, que fala para nós assim. Por conseguinte, galardão certamente são esperados junto com o trabalho, mas simplesmente como um índice da fé viva, e jamais como base de reivindicação perante Deus. O galardão da salvação em Cristo começa dentro do tempo, e o seu cumprimento é esperado para depois do julgamento, quando o povo da aliança tiver entrado em pleno desfrutamento da visão de Deus, será o seu eterno galardão. Mais tarde, Jesus revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa, é exatamente o reino que ele nos promete, o próprio reino do Cristo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Já está chegando aí, já 3 minutos para a gente encerrar. Mais algum comentário, alguma observação? Para acrescentar nas nossas reflexões? Tranquilinho? Nós tínhamos posto no grupo, caso alguém quisesse trazer alguma homenagem para as mães, ler uma poesia, uma trova, um texto, ou falar alguma coisa, nós vamos deixar aqui aberto para que fique à vontade. Israel colocou uma poesia bonita lá no grupo, eu ia pedir a ele para ler, né? Mas ele não está aqui presente. Mas se alguém desejar falar alguma coisa, né? Eu não sou mãe, mas eu dou os parabéns a todas que são mães, né? Com essa vida maravilhosa em receber um filho de Deus, hoje como seu filho, para orientar na vida, para encaminhar na vida, ensinando essa vida cristã reta, né? Tão digna, tão condizente com tudo aquilo que nós estudamos. Parabéns a todas as mães por terem recebido de Deus essa honra de cuidar de um filho dele, né? E considerando todos nós como os irmãos uns dos outros, todos nós como filhos do Pai, podemos também nos considerar pais e mães uns dos outros, né? Cuidadores uns dos outros, nessa pessoa que Deus nos convida a sermos para com o nosso próximo. Irmãos, amigos, fraternos, confidentes, né? Presentes, fazendo um pelo outro tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz para todos, muita gratidão, obrigada pela oportunidade, desculpem algum tropeço que eu dei, mas assim, foi uma primeira oportunidade, então fiquei muito grata, muito obrigada por tudo, viu? Beijo grande a todos vocês. Silvia, está desligado o seu microfone. Ainda não estamos ouvindo, Silvia, se você estiver falando. Agora tá. Bom, Dri, foi sensacional o estudo, sensacional as reflexões, foi muito edificante, eu só tenho a agradecer. E eu vou fazer uma leitura de um texto de... Eu peguei o livro Maria de Nazaré, e eu falei, eu vou abrir numa página qualquer e vou ver. Só que eu abri, estava onde estava o meu marcador. Aí eu tirei o marcador e veio na mesma página. Falei, acho que estava marcado, né? Mas falei, vou ler. E aí eu bati o olho, é sobre quando Jesus nasceu, né? Sobre, deixa eu ver o nome do capítulo aqui, acho que é quando nasce o Messias. Eu só vou ler um parágrafo, que é bem sobre o parto, né? Então, o nascimento. Os trabalhos ali realizados escapam às nossas deduções. Porém, era para se entender que dentro do ventre de Maria se acomodara o sol.
Poucos resistiram ficar próximo da Mãe do Senhor, dado ao elevado teor da vibração naquele ambiente. Um hino se fez ouvir, vindo não se sabe de onde, mas o ar era o portador dessa notícia divina. Foram dadas glórias aos céus pela representação mais direta de Deus na terra. Um dos três espíritos fez brilhar com mais intensidade suas mãos, que, penetrando no ventre sagrado da filha de Eli e de Ana, com o carinho peculiar aos seres iluminados, retiraram das entranhas de Maria o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias, que viera ver e abençoar o mundo, através daquele corpo humano e divino, que, crescendo, lhe permitiria cumprir, como homem, a sua missão, para a felicidade de todas as criaturas. Era a promessa que tinha feito ao receber o rebanho das mãos de Deus, de que não o deixaria órfão. Poderíamos assim dizer que foi a primeira cesariana feita por mãos angélicas no mundo, por processos espirituais que por vezes escapam aos sentidos humanos, mas que mais tarde virão a ser compreendidos. Então, que todos os dias sejam um dia de mães, que a gente possa se inspirar na mãe do Cristo, na Mãe Maria, ter a sua força, ter o seu amor, ter a sua serenidade sempre. Gratidão. Graças a Deus. Lindo texto, não podia ser outro, muito lindo. Meninas, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós vamos fazer o encerramento e vamos convidar alguém que possa fazer a nossa prece de agradecimento. Quem gostaria de fazer? Eu faço. Por gentileza, Ine. Antes eu quero agradecer, viu, a Adriana, a Lourdes e a Marineide, mas foi excelente o estudo de hoje. Eu também fiquei quietinha, que eu também não estou muito bem, passei o dia com dor de cabeça. Mas continuemos. Vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, Mestre muito amado, coração em festa, estamos aqui, Senhor, ao terminar esse estudo, nesse final de semana maravilhoso que tivemos. Muito obrigada, Senhor. Que os teus mensageiros luminosos possam levar essas vibrações amorosas que recebemos da espiritualidade amiga nesses poucos minutos aqui unidos, possam levar a toda a humanidade, a todas as mães, e que a tua paz, Senhor, reine nos corações de todos. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Que o teu nome seja louvado. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Muito obrigada, meus amores.